Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 41 a 44. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, observava como o povo deitava ali dinheiro. Muitos ricos deitavam em abundância. Tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas, que valem 1/4 de um AC. Chamando os seus discípulos, disse-lhes: Na verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais que todos os outros que lançaram no gasofilácio, porque todos os outros deitaram do que lhes sobejava. Ela, porém, deitou do seu necessário tudo o que possuía, tudo o que tinha para viver. Palavra da salvação. Comentário Marcos 12, de 41 a 44. São Beda. O Senhor, que advertira a ter cuidado com o desejo da primazia e da vanglória, também distingue, com um exame apurado, aqueles que levam dons à casa do Senhor. Por isso se diz, estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, observava como o povo deitava ali dinheiro. Em grego, filaxe significa guardar, e as riquezas são chamadas de gaza na língua persa, razão pela qual costuma-se chamar de gasofilácio o local onde são guardadas as riquezas. Por este nome também se chamava arca, na qual eram reunidas as oferendas do povo para os usos necessários do templo, bem como o pórtico em que eram guardadas. Tens um exemplo do pórtico no Evangelho. Essas palavras disse Jesus no lugar do gasofilácio, ensinando no templo. João 8:20. Tens também um exemplo da arca no livro dos Reis. O pontífice Joiada pegou num cofre. 2 Reis 12:9. Os contadores chamam de quadrante a 4ª parte de qualquer coisa, como de um espaço, do tempo ou do dinheiro. Talvez aqui a 4ª parte de um ciclo signifique 5 óbolos. Segue-se, chamando seus discípulos, disse-lhes: Na verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais que todos os outros que lançaram no gasofilácio. Deus, com efeito, não pesa a riqueza dos que oferecem, mas a consciência. Nem ponderou quanto foi oferecido em sacrifício, mas de quanto foi tirado. Por isso acrescentou, porque todos os outros deitaram do que lhes sobejava. Ela, porém, deitou do seu necessário, tudo o que possuía, tudo o que tinha para viver. Já em sentido alegórico, os ricos que lançavam ofertas no gasofilácio designam os judeus soberbos pela justiça da lei. A viúva pobre designa a simplicidade da igreja. Pobre porque lançou fora o espírito da soberba ou os desejos das coisas temporais. Viúva porque Jesus, seu marido, suportou a morte por ela. Esta lança 2 pequenas moedas no gasofilácio, pois deposita o amor a Deus e ao próximo, ou as ofertas da fé e da oração, que em sentido próprio são consideradas diminutas por sua fragilidade, mas, pelo mérito de uma piedosa intenção, superam todas as obras soberbas dos judeus. Deitou uma oferta do que lhe sobejava o judeu que confiava em sua própria justiça. A igreja deita em oferta a Deus tudo o que tem para viver, pois compreende que mesmo o seu próprio ato de viver não se deve aos seus méritos, mas é dom de Deus